Saudações em Cristo Jesus. Quero hoje desejar para você que perdeu um ente querido, um bom feriado de finados. Hoje é dia 2 de novembro e Deus propôs uma palavra no meu coração para falar contigo, direto aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca e das Pedras. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, verso 16. Nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é um dia propício para falar de morte, mas também para falar de vida eterna. A princípio eu quero dizer para você que o Dia de Finados ele começa lá no século V, especificamente no país da Europa, da França, uma comemoração antiga, onde que diante da correria do dia a dia, esse dia ele é propício para você parar e refletir sobre seus entes queridos que já partiram, pessoas que deixaram marcas na sua vida, pessoas que deixaram uma história. Mas é interessante que a Bíblia, ela deixa bem claro que isso tudo começou lá no Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Porque se Adão e Eva não tivessem desobedecido a palavra de Deus, aquilo que Deus ele propôs para eles, não comerem daquela árvore, que era a árvore do bem e do mal, mas eles desobedeceram e por isso a morte entrou na terra. Talvez você pense assim: por que morrer? Por que nós temos que morrer? Por que temos que passar pela sepultura? É óbvio, aqueles que não forem levados com o Senhor no arrebatamento, porque muito em breve Jesus voltará para levar os seus, aqueles que foram fiéis, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Fora disso, o processo é natural, é passar pela morte. É passar, seja por cremação, seja pela sepultura em cova, mumificação como no passado, lá no Egito, outras formas de guardar o corpo. Mas o processo é esse. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para te falar. Jesus ele disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E lá no próprio livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 3, verso 22 ao 24, Deus ele agora propõe, olha, pela desobediência do homem, a gente vai ter que tirar ele. Ele não vai poder ter mais acesso, ou seja, a árvore da vida, ela continuou ali. Deus, para resguardar, para que o homem não fosse eterno, no sentido de continuar pecando deliberadamente, eu quero deixar bem claro para você, a árvore da vida estava no Éden, mas o Éden foi interditado. Para que o homem não tivesse acesso para comer da árvore da vida para pecar. Mas tudo isso, nosso Deus, que ele trabalha passado, presente e futuro, ele já sabia, porque nada fica oculto aos olhos do nosso Deus, todas as coisas são reveladas, que lá na frente ele enviaria, como está aqui em São João, capítulo 3, verso 16, ele enviaria porque Deus amou o mundo de tal forma. Deus ele te amou, Deus ele me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho em resgate da minha alma e da sua alma. E ele já sabia que através desse sacrifício de Cristo, se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que os salmos eles falam a respeito de Cristo, da vida eterna em Cristo. Apocalipse, os evangelhos, e foi necessário esse Jesus, ele vir em figura humana, numa manjedoura, como uma criança, vindo ali direto da cidade de Belém, através de uma gestação que foi pelo Espírito Santo. Maria não teve contato com o pecado. E ela sim, a mãe do Salvador. Deus escolheu aquela jovem virgem
para ser a mãe do Salvador. E depois Jesus ele cumpre todo o seu ministério. E aos 33 anos ele cumpriu o seu ministério dos 30 aos 33. Aos 33 anos ele agora é crucificado no Gólgota e morre. Mas aí é que começa a minha e a sua vitória. Porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele libertou cativos e cativeiros. E neste dia ele liberta a tua alma. Nesse dia ele diz para você a vida em Cristo, a esperança mesmo após a morte. Porque ainda que esteja morto, viverá. E quando ele agora morre naquela cruz do Calvário, ele vence a morte. Ele vence o inferno para nos dar o direito à liberdade. Então hoje glorifique. Hoje é um dia assim que eu e você temos que lembrar dos nossos antes queridos, nossos antepassados, mas temos que ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus e crermos que quando nós fecharmos os olhos, nós estaremos com o Senhor para todo sempre, aleluia, porque Ele venceu a morte. A morte não teve êxito. Eu acredito que Lucifer, ele riu. A morte entrou no mundo, agora todos vão morrer. Realmente, todos foram destituídos da glória de Deus, mas Ele enviou o seu Filho unigênito para trazer vida eterna. Receba esta vida eterna hoje, receba a vida em Cristo. Hoje é comemorado o feriado de finados, mas receba a vida, celebre a vida, glorifique ao Senhor e tenha esperança que um dia você vai reencontrar. Louvado seja Deus. E ver muitos daqueles que já partiram para a eternidade e que aceitaram o propósito de salvação. Então hoje a palavra é essa: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos e faremos morada. Só tem uma maneira de nós nos chegarmos a Cristo: através do processo da salvação. A palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então hoje aceite esse plano de salvação. Alegra o teu coração, enxuga as tuas lágrimas e glorifica ao Senhor, porque Ele veio te trazer vida e vida com abundância. Esta é a mensagem que Deus propõe para os nossos corações, para confortar a tua alma, para que você saiba que muitos dos teus que partiram estarão com o Senhor, e naquele grande dia só vai ser alegria, porque a morte no final, como está escrito em Apocalipse, ela foi lançada no lago de fogo e enxofre, e não haverá mais morte, porque no céu não tem lembrança de coisas passadas. Nós simplesmente vamos louvar e glorificar o nome do Senhor e viver uma vida feliz ao lado do nosso amigo fiel Jesus Cristo. Esse que nos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem de salvação. E creia, o nosso Deus é Deus dos vivos. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.